O Senhor me deu uma palavra para estar trazendo para a igreja. No livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 36. Livro de Mateus 26, 36. Estou feliz que a Jennifer e a família está aqui, está conosco hoje. Deus abençoe tua vida também, minha irmã. Amém. Louvado seja Deus. Nossa irmã que está lá no canto, Deus abençoe. Sempre está com a gente, né? Deus abençoe a todos. Todos acharam o livro de Mateus? Está na Bíblia. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 36. A Bíblia diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, ele foi um pouco para frente deles, e prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, o meu diz dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Algumas traduções falam que ele estava com os olhos vermelhos, então um sinal de cansaço. Os teus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousas? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Irmãos, Jesus nesse momento aqui, ele vai se retirar para orar. Ele leva a Pedro e os irmãos e os filhos de Zebedeu. Alguém sabe quem que é? Os filhos de Zebedeu? Pedro e mais dois. Os dois são filhos de Zebedeu: João e Tiago. Amém? São três que caminhavam com Jesus. E eles levam eles para orar. Eles vão se retirar ali no Getsêmani. Getsêmani, ele era um jardim lá no Monte das Oliveiras. Era um jardim nas partes baixas do Monte das Oliveiras. E eles foram orar. Segundo os estudiosos, alguns acreditam que esse jardim era de algum dos discípulos, porque ele ia muito nesse lugar orar. E dessa vez ele vai orar. Só que quando ele chega nesse lugar, nesse jardim, Getsêmani, quando ele chega ali, ele começa a buscar o Senhor, a Deus. Ele se sente angustiado, uma angústia de morte, uma angústia que
trouxe até pavor a Jesus Cristo. E aí ele fala para os discípulos: olha, fica aqui, vigia e ora. E eu vou um pouquinho ali do lado. E foi, se ajoelhou, se prostrou diante do teu rosto e começou a orar ao Senhor. E quando ele começa a orar a Deus, ele fala: Senhor, Deus, se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. E quando ele levanta e vai até os discípulos, encontra os discípulos dormindo. Aí ele olha e fala: Pedro, fala para eles: olha, vocês não podem vigiar comigo e orar pelo menos 1 hora? Ou seja, ele estava angustiado, ele estava sentindo aquilo que ia acontecer dali a pouco. Mas os discípulos que estavam com eles estavam dormindo. E aí ele fala: vigiai e orai, porque o espírito certamente está pronto, mas a carne é fraca. E volta de novo lá e se prostra e ora e fala com Deus as mesmas palavras: se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. E quando ele volta, pega os discípulos dormindo de novo. Quando ele pega dormindo, nessa parte você entende que os discípulos tentou disfarçar. Quem já tentou disfarçar, né? Alguma coisa, né? Alguém chegou, você limpa os olhos, né? Dá uma, né? Aí ele percebeu isso. O texto está querendo mostrar para nós que ele percebeu, porque ele olhou. Ele deve ter. Aqui o texto dá para entender que ele pensou assim: vocês não estavam orando de novo, né? Estavam dormindo de novo, porque os olhos dele estavam pesados. O semblante dele estava indicando que eles não estavam em oração. Pela terceira vez, Jesus, ele vai orar, se prostra diante dos teus rostos, pede ao Senhor, fala as mesmas palavras, e quando volta, pega os discípulos de novo dormindo. E aí ele fala: ei, vamos, se levanta, diz que é chegada a hora do Filho do Homem, porque o traidor vem aí. Jesus, ele estava sentindo essa angústia. Sabe qual era a angústia de Jesus? Ele sabia que ele ia ser entregue. Ele sabia da missão que ele veio. Amém? Olha para o irmão ao teu lado e diga para ele assim: a cruz é o propósito. Olha para o outro, se você puder, e fala para o outro: a cruz é o propósito. Amém? Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto que a gente conhece já há tempo, né? A gente começa, mas eu comecei a meditar e pedir a Deus algumas coisas aqui. Por isso eu anotei algumas coisas. Getsemane, a tradução de Getsemane é o lagar, né? Aonde quer dizer onde prensa, lugar de prensa, lugar aonde há uma pressão, né? Uma prensa para retirar o suco da fruta, do fruto. É um lugar de prensa, um lugar onde tem que ser retirado o melhor do fruto, né? Getsemane quer dizer isso. Eu até vou ler aqui para que a gente entenda mais. Louvado seja Deus. Aqui. Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, lugar de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Então, Getsemane quer dizer lugar de esmagamento, prensa de azeite. Então, quando a gente pensa em algo esmagando, a gente logo vê que não é uma coisa fácil. Por isso Jesus, nesse momento, ele está angustiado. Sabe por que ele está angustiado? Porque ele está num lugar de esmagamento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Então ele está num lugar de esmagamento. O que ia acontecer com Jesus? E ele ia ser prensado, ia ser extraído o melhor dele para trazer salvação à humanidade. E ele sabia disso. Ele sabia o que ia acontecer. E por isso o espírito dele estava angustiado.
E quando a gente está angustiado, você deve ter passado por isso já. Quando você está angustiado, você sempre vai procurar um amigo, alguém para orar junto, para estar junto, para compartilhar alguma coisa, para falar. E o que você espera desse amigo é que ele esteja com você, que ele caminhe com você, que ele ore com você, que ele pague um preço com você. Mas nesse texto, Jesus encontrou os homens dispostos a ir, mas eles não entenderam ainda o que estava acontecendo, pois eles estavam dormindo. Jesus estava prestes a ser entregue pelo traidor, e eles não entenderam o que era vigiar e orar. Eles não entenderam que estavam no lugar de esmagamento. Eles não entenderam. Sabe o que está querendo dizer, irmãos? A gente prega todos os dias aqui dizendo: Jesus está voltando, dizendo: vamos nos preparar para aquele grande dia, vamos nos preparar para ser salvos. Nós pregamos todos os dias aqui. Mas o que acontece com o ser humano aqui e em muitos lugares na face da terra? Estão dormindo. Estão dormindo, porque ainda não entendeu o que está a prestes de acontecer, porque ainda não entendeu o lugar, o que significa Getsêmani, não entendeu o que é esse lugar de esmagamento, esse lugar onde vai tirar o melhor, o suco, o fruto do fruto. E ali sendo Jesus, aquele que era o único Cordeiro santo, puro, sem pecado, que ele mesmo se entregou ao mundo para que eu e você pudéssemos ser perdoados e salvos. Você teria coragem de fazer isso, irmãos? Teria coragem? Eu vi muitos pregadores já pregar dizendo assim: Deus, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu vi muitos pregadores falar assim: você teria coragem de entregar o seu filho? Você teria coragem de dar o seu único filho para pagar pecado de gente que você não conhece, pessoas pecadoras? E olha que quando a gente fala pecado, a gente está falando de gente ruim, né? Nós estamos falando de gente que, porque se fosse gente boa não tinha pecado, não é verdade? Então se é pecador, são pessoas problemáticas. Aí eu vejo muito pregador falando assim: daí, você teria coragem? Mas aqui a minha pergunta hoje eu quero fazer diferente, porque nós só lembramos do Deus Pai entregando o Filho, e o Filho se oferecendo como sacrifício, e o Filho enfrentando a morte por mim e por você. Você já pensou nisso, irmãos? Sabe como que você vai melhorar como cristão, como crente, como servo e filho do Senhor? Quando você fechar teus olhos, eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Quando você fechasse os teus olhos e se colocasse no lugar de Jesus, nesse momento, vamos se colocar no lugar de Jesus. Em várias situações a gente tem que trocar de lugar para a gente entender o que está acontecendo no outro lado. Você está entendendo? Então agora vamos nos colocar no lugar de Jesus. Vamos imaginar que nós somos Jesus nesse momento no Getsêmani. Já pregamos, já ensinamos, já fizemos milagres, e agora nós estamos prestes a ser traídos. Aleluia. Irmãos, com uma consciência que veio para morrer, com uma consciência que você está vivo na preparação para a morte, na consciência sabendo que em pouco tempo, em poucas horas, não haveria mais fôlego de vida, a vida iria embora desse corpo, para pagar pecado de homens e mulheres ruins, pessoas pecadoras, falhas, pessoas avarentas, pessoas amantes de si mesmo, pessoas ruins, assim como lá na passagem queriam matar a mulher apedrada. Essas pessoas Jesus queria salvar. Aí você se coloca no lugar dele. Agora você é Jesus. Agora você está se preparando para quê? Eu sei que daqui a pouco, não muito tempo, algumas horas, eu vou morrer. Você já parou para pensar? Pense, irmãos, daqui 7 horas você vai morrer. Vamos colocar aqui 18 horas. Sabe por que 18 horas? Porque foi esse o tempo. Do tempo de que Jesus estava no Getsêmani orando com os seus discípulos. A hora que chega o traidor e entrega Jesus para os soldados romanos. Desse tempo até o tempo de crucificação, levou 18 horas de angústia, 18 horas de açoite, 18 horas sendo humilhado, 18 horas sendo açoitado,
Você entendeu como é que foi, irmãos? 18 horas passando de mão em mão, indo de lugar em lugar, esperando o julgamento de homens falhos, que ele mesmo sabia que iria morrer por eles, para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem ser perdoados, para que eles pudessem alcançar a salvação. Ele mesmo sabendo que ia ser julgado por homens mentirosos, homens amantes de si mesmo, sabendo que ele ia morrer por eles, sabendo que eles iam soltar ladrão, Barrabás, mas iam prender Jesus e matar e crucificá-lo. 18 horas foi o tempo que Jesus esteve do Getsemane até a crucificação. Foi no dia 6 de abril, por volta de 21 horas, ele está reunido no Getsemane. No ano 33 depois de Cristo. 21 horas. E sabe uma coisa? Quem que traiu Jesus? Quem que traiu Jesus? Judas. Judas traiu Jesus. Lembra uma parte da Bíblia que fala assim, a missão dos 12? Quem já leu isso? Lá no cabeçalho está escrito assim, missão dos 12. Os 12 tinham missão, sim ou não? Havia uma missão para os 12? Qual que era a missão mais difícil dos 12? Qual deles tinha a missão mais difícil? Sabe quem? Judas. Sabe por quê? Nós só sabemos ficar bravo com Judas. Tem gente que fala assim, quando eu for para o céu, quando eu chegar lá eu quero pegar Judas, ó. Porque entregou meu mestre, porque entregou Jesus. Mataram Jesus porque Judas trocou ele por 30 moedas de prata. Ah, esse Judas. Mas ninguém parou para pensar que ele tinha uma missão. Ele foi separado por quem? Hã? Jesus errou? Jesus erra, irmãos? Ele é falho como nós? Jesus não é homem para que minta? Então não houve uma falha. Jesus não escolheu errado. Só que dentro dos 12 ele tinha que escolher o mais corajoso. O mais corajoso que ia enfrentar algo também. Ia enfrentar a morte e o inferno, para que a palavra dele se cumprisse, para que se cumprisse que o pão vivo desceria do céu para trazer salvação à humanidade. Precisava de alguém entregá-lo, precisava de alguém que traísse. E nós como filhos, nós como servos, nós como igreja, nós ficamos bravos e muitas das vezes nós denominamos pessoas como Judas. Eu já ouvi muita gente, ô, seu Judas, você é um Judas, você me entregou, você é traidor. E chamamos pessoas de Judas e esquecemos que o projeto e o propósito é a cruz. Você sabia que a cruz ela continua sendo o propósito até os dias de hoje? E quando nós ficamos bravos com aqueles que nos traem, com aqueles que se levantam, com aqueles que nos defamam, e esquecemos que eles estão nos empurrando para a cruz, eles estão nos projetando para a cruz. Você já pensou o mundo sem Judas? Você já pensou? Como é que você ia para a cruz? Como é que você está aqui hoje se arrependendo? Porque se você está aqui, é porque você passou alguma situação, porque você se entristeceu com alguma coisa, porque você precisa de algo. E quando você fecha os olhos, você lembra de pessoas, de nomes, que se você pegar, você arranca a cabeça dele, porque você tem ódio, você tem mágoa. E se você pudesse dar um nome para ele, você chamava ele de Judas. E esqueceu que essas pessoas, elas acabam forjando o nosso caráter cristão. Porque quanto mais nos persegue, mais nós ora. Quanto mais nos persegue, mais nós busca.
Quanto mais fala da gente, mais a gente jejua. Quanto mais fala, a gente vai para a Bíblia. Então quanto mais vem contra as nossas vidas, mais perto da cruz eu estou, mais perto da salvação eu estou, mais perto da perfeição eu estou. A Bíblia diz: sede santo porque sou santo. Jesus falou assim. Ser santo não é que você vai ser. Todo mundo fala assim, mas é impossível ser santo. Quando Jesus fala seja santo, Ele está falando seja separado. Seja separado do pecado, seja separado das coisas ruins. Não mate, não roube, não engane. É isso que Jesus está falando. Seja santo. Mas para que isso aconteça, sempre vai ter alguém. E a gente fica chateado, né? Meu Deus do céu, parece que não me erra. Ah, situação, ou dificuldade. E Jesus está lá em cima. Deve estar pensando, cara, você nem sabe o quanto você vai crescer nessa situação. Sabe qual que é o problema? Jesus, ele veio com um propósito e focado para morrer. Sabe qual é o nosso problema? Olha para o irmão do teu lado. Pergunta para ele: você está preparado para morrer? Ele vai falar: não, né? Não. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não queremos morrer. Mas para que haja vida tem que ter morte, sim ou não? A Bíblia diz, Jesus quando ele morreu falou assim: fiquem tranquilos, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia e todos aqueles que estiverem em mim, esses também ressuscitarão. Você está entendendo? Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que haja vida em nós, precisa haver morte, precisa ter cruz. A cruz para mim e para você hoje é a morte para o pecado, para as coisas ruins, para o mundo, para a consciência da carne, desejo da carne. Nós precisamos morrer para isso. Mas sabe qual que é o nosso problema maior? É que nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer, daí nós brigamos. Aí, em vez de nós crescer espiritualmente, nós queremos enfiar a mão na cara do Judas e entramos em pecado. Em vez de nós crescer espiritualmente e entender que nós estamos numa preparação para a cruz, nós queremos enfrentar, nós queremos ir na porta, nós queremos chamar atenção, nós queremos bater no portão, nós queremos fazer tanta coisa. E esquecemos que situações como essas, que tem milhões e milhões de exemplos, eu estou dando alguns exemplos pequenos aqui. Essas situações vai te fazer você crescer espiritualmente. Amém? Repita comigo: a cruz é o propósito. Jesus suportou por nós. É tão bonito contar a história de Jesus, não é verdade? Que legal, Jesus veio, nasceu, e aí nasceu numa manjedoura, e aí José aceitou Maria, e aí ele começa a crescer, com 12 anos já está nas sinagogas, ouvindo, aprendendo e ensinando os sábios. Jesus, ele cresce, Jesus começa a pregar e fazer milagre, e depois a gente fala assim: Jesus, ele foi açoitado, foi retalhado. Oh, que história tremenda. Contar a história dos outros é bom, né? Contar a vida dos outros. Você viu fulano que passou? Meu Deus, passou pelo vale à sombra da morte. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que nós não queremos viver, nós só queremos contar a história dos outros. Aí Jesus, ele quer que nós, a questão não é que Jesus quer, é para que haja salvação, nós temos que passar pela cruz. Todos nós. Jesus falou assim: aquele que quer seguir a mim, aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Você entendeu? Aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Nega a si mesmo. Sabe o que ele está falando? Nega a si mesmo. Ele está dizendo assim: morra para as coisas do mundo, morra para as coisas que embaraçam você. Você está entendendo? Aí você vai negar você. Sabe por quê? Porque a minha vontade, a minha carne, a minha vontade, ela vai querer. Se eu for fazer a vontade da minha carne, do meu corpo, eu vou querer dar prazer para essa carne. E quanto mais prazer você dá para a carne, mais ela quer. Você já viu? Você já viu aquele que fala assim: cara, se eu tomar um
primeiro gole lascou, porque daí eu quero mais um, e quando eu vejo, a coisa foi. Sabe por quê? Porque você deu prazer para a carne. Você despertou ela. Só que tem inúmeras coisas. Tem gente que tem prazer em roubar. Tem gente que tem prazer em enganar. Tem gente que tem prazer em várias coisas que não é certo, não é bom. Essas são as vontades da carne. Aí Jesus fala assim: nega a si mesmo, pega a minha cruz e siga-me. Você quer entrar no reino? Pergunta para o teu irmão: você quer entrar no reino? Irmão, sabia que os Judas nos empurra para a cruz? Os Judas estão nos empurrando para o céu. Só quem não entende. É só quem cai naquilo que é o contrário, que acaba perdendo a oportunidade. Você quer ver um exemplo que Jesus está fazendo lembrar aqui? É bom pregar com o Espírito Santo do lado da gente, né? Quer ver um exemplo de quando um homem não entende, não está entendendo ainda o processo da cruz? Quando Judas chega com os soldados, a Bíblia diz que eles chegam com tochas, com lanternas, né? Com tochas, com armas e com chicotes. Aí eles chegam, Jesus ainda indaga: porventura eu sou algum salteador, sou algum ladrão, para vocês virem desse jeito? O que eu faço é pregar nas praças, e eu já preguei bastante lá em praça pública. Vocês nunca foram me prender, por que agora vocês querem me prender aqui? Mas ele entendia o que ia acontecer. E aí Judas fala assim para eles: ó, o sinal é o seguinte, eu vou chegar e vou dar um beijo no rosto do mestre, e aí vocês vão saber que é ele, vai entregar Jesus. E aí quando Jesus, ele mesmo se adianta, a Bíblia vai falar no livro de João, que ele mesmo se adianta, ele já sabia o que ia acontecer. Ele mesmo se adianta e fala assim: quem vocês querem? O que vocês vieram buscar aqui? Aí ele fala assim: ó, quero esse tal de Messias aí, tal de Jesus. Cadê o Jesus? Ele falou: sou eu. E os caras continuam ainda a querer saber onde está. Jesus torna a falar de novo: mas o que vocês vieram buscar aqui? O Messias. Mas já não disse: sou eu. E aí, quando os soldados vêm em cima de Jesus para prender Jesus, com armas, com cordas, com chicotes, quando eles vêm, Pedro desembanha a espada. Você está entendendo quando a pessoa não entende o Judas? Quando você não entende o projeto da cruz, quando você não entende que tem coisa que é necessária e precisa acontecer, aí desembanha a espada. Aí a Bíblia diz que Pedro pegou a espada, desembanhou e ó, na orelha do soldado Malco, arrancou a orelha dele do lugar. Sabe por que isso aconteceu? Para nós estar aqui hoje pregando e dizendo: entenda o processo, entenda o propósito é a cruz. Então, se o propósito é a cruz, eu preciso buscar aperfeiçoamento e buscar viver isso. E eu fazendo isso, eu vou alcançar o reino do Senhor. Pedro, ele não tinha entendido ainda, tinha dado umas cochiladas um pouco antes. Aí quando veio, ele já desembainhou, arrancou a orelha de Malco. Jesus pega a orelha de novo, vai lá e coloca de novo, faz um milagre. Antes de ir para a cruz, Jesus fazendo milagre de novo, né? Faz o milagre e fala: Pedro, não faça isso. Porque se pela espada você ferir, pela espada, você entendeu? Lei da semeadura. Pela espada você ferir, pela espada serás ferido. Você já viu já aconteceu com alguém que você conheceu? Você já viu uma história parecida dessa? Homem valente, mulher valente, né? Hoje não usa espada, hoje é pólvora, né? E aí valentão, valentona, e mete chumbo em todo mundo. Como é que foi o fim desse pessoal que você conhece? Da maioria.
daqueles que não conseguiram entender o processo e continuaram nessa vida. Qual que foi o final deles? Com chumbo eles feriu. Você está entendendo? Então Jesus, até no momento de ser entregue, ele estava ensinando que a gente precisa amar as pessoas. Nós precisamos entender o processo. Precisamos entender que até o Judas, que parece que está traindo, está sendo ruim, na verdade ele está nos projetando a cruz, está nos projetando a ser salvo. Ele está cumprindo a palavra para que a graça nos alcance. Então ele precisava cumprir, precisava fazer. Então Jesus, nesse momento, ele vai entregue com aqueles homens. Amém? Irmãos, a história nos diz que nesse momento eles levam Jesus. Jesus, ele primeiro é levado ao sacerdote Anás. Olha só, irmãos, o sacerdote Anás. Você vai ver essa história dessa parte da caminhada dele lá no livro de João, capítulo 18, do 12 ao 40. Então Jesus é levado ao sumo sacerdote Anás. Aí de Anás, Jesus é levado a Caifás, ao Sinédrio. Depois Jesus é levado a Pilatos. Depois de Pilatos, Jesus é levado a Herodes, o Antipas. E Pilatos solta Barrabás e condena Jesus. Então todo esse processo aqui, irmãos, passando de um para o outro, quando ele vai para Anás e começa a indagação a Jesus, começa as perguntas: você é o rei? Você se denomina rei? Qual que é o teu reino? A resposta dele sempre é: você diz, você que está falando. O meu reino não é dessa terra. Aí chega para um, pergunta, ele vai. Outro ele fica em silêncio. Outro ele fala assim: você que diz. Aí eu acho que ele já estava ficando, saco cheio já de tanta... Porque não havia acusação, não tinha como condená-lo. Não havia acusação, não tinha feito nada de errado. Aí chega no momento que pergunta: mas então você é o rei? Ele fala: você que diz. Ele fala assim: o meu reino, se eu fosse rei aqui, se meu reino estivesse aqui, se eu quisesse, ele fala, se eu quisesse, eu falaria com o Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para me salvar, para estar comigo. Se o meu reino fosse daqui, meu reino não é daqui, ele começa a falar, meu reino não é desse lugar, meu reino é de outro lugar. Porque se fosse, sabe o que ele quis dizer? Coitado de vocês, vocês não estão entendendo com quem vocês estão lidando. Vocês não estão entendendo. Ele estava dizendo assim: vocês não estão entendendo que esse é o que vocês estão condenando. Esse é através de mim que vai haver possibilidade de salvação para vocês. Vocês não entendem. Ele quis dizer assim: vocês não entendem que da onde eu venho, a nossa vida espiritual, a nossa vida, ela é evoluída. Não é esse plano terreno falho, pecador. Vocês não entendem que eu vim aqui para salvar vocês. E daí quando ele fala isso, o sumo sacerdote estende o dedo e fala: blasfemou. Blasfemou. Ele é digno de quê? É um grito lá de morte. Sabe o que eles fazem, irmãos? Pegam Jesus e condenam ele à pior morte que já houve na face da terra. Talvez você está aqui pensando: poxa vida, estou aqui nesse culto ouvindo uma história que eu já conheço desde criança. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa: você conhece essa história desde criança? O que você fez para viver essa verdade em sua vida? O que você tem feito para viver e fazer a vontade de Deus, de Jesus, e entender que a morte dele foi por você? Sabe qual é o problema? Nós sabemos da história
Mas para muitos não passa de uma história, porque nós não damos conta, nós não damos importância para aquilo que Jesus fez por nós. Sabe o que nós pensamos? Nós achamos que nós somos bons demais, nós somos inteligentes, sábios, e esquecemos que tudo isso veio dele. Se nós somos alguma coisa hoje é porque ele permitiu. Se nós temos alguma coisa hoje é porque ele permitiu. Se nós estamos vivos hoje é porque ele nos criou. E lá em Gênesis vai dizer que ele nos criou, nos formou a imagem e a semelhança dele, e nos deu fôlego de vida, e nos criou para o louvor, para a adoração, para dominar. Então foi ele, por ele. Romanos vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só que nós, na nossa inteligência, nós desviamos do caminho, nós nos desviamos da verdade e seguimos as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. E sabe o que acontece? Nós começamos a andar com passos largos para o inferno, para as coisas ruins. Muitas pessoas não acreditam, dizem, não existe, isso aí não é uma verdade, quando nós morrer acabou. Eu não consigo entender isso. Olha para o irmão do teu lado aí, dá uma olhadinha para ele. Olha que perfeição de Deus. Perfeição. Você já parou a pensar no corpo, nas células, em cada função desse corpo? Você já parou para pensar? Será que isso seria criado de uma explosão? Será que isso foi um acidente de uma pedra, um meteoro, de alguma coisa assim? Será que poderia ser criado um homem ou uma mulher como você, tão sábio, a partir disso, com sentimento, com sabedoria a ponto de estar destruindo o planeta? Sabia disso? O homem está destruindo o planeta, está acabando com tudo, a raça humana, porque os homens eles se multiplicaram na ciência. Alguns se denominam até como deuses. Há homens que vêm de geração em geração, mandando no mundo, achando que são deuses. Mas sabe qual que é o caminho de todo homem, de todo mundo? Pó da terra. A Bíblia diz que do pó nós fomos criados, e para o pó tornaremos nós. Aí tem uma diferença. Uns para gozo eterno, outros para vergonha eterna. É impossível a gente não crer que há um Deus Todo-Poderoso que nos formou, que morreu por nós, e crer que um planeta pode ficar suspenso no ar. Quantos planetas, quantas estrelas? Tudo isso é obra do acaso? Não. O livro de Gênesis me mostra o que é isso. Que lá no início, Deus criou céus e terra. A terra era escura e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Mas ele começou a criar o mundo e fez repartição entre água e terra. Começou a criar as coisas, tudo ele falava: haja luz, e houve luz. Haja luminares, e houve luminares. E ele criou todas as coisas, e formou todas as coisas, e fez uma perfeição da criação, para que haja uma engrenagem da vida, de geração em geração. E assim, por último, ele cria eu e você. E daí você pode pensar: mas será que Jesus errou na hora de criar o homem? Não, ele não errou. E ele não quer que nenhum dos seus se perca. E por isso ele veio a esse mundo, se entregou como cordeiro mudo ao matadouro,
E nesse momento que ele já começa a falar com o primeiro, Anás, a Bíblia diz que ele já levou bufetadas nesse momento. Tapa no rosto. Cadê os homens? Cadê os homens que... Você gosta de levar tapa no rosto? Hã? Agora você já pensou se levar tapa no rosto? Sim, justamente. Aí você já pensou se levar bufetada e não poder falar nada? Você já pensou você apanhar e você olhar no olho daquele que está te batendo e falar assim: Senhor, perdoa ele porque ele não sabe o que está fazendo. Tudo isso é para que ele seja salvo. Você já parou para pensar que quando ele foi condenado a ser retalhado, Jesus foi retalhado, o corpo dele. A Bíblia e a história nos conta que as costelas, os ossos dele dava para ver. Repartir o corpo de Deus, retalhar o corpo de Jesus. Pior morte já na história. E com ele foi muitas vezes mais pior do que qualquer outro. Os outros eles penduravam na cruz. Jesus, eles primeiro retalharam ele inteiro. Bateram em Jesus. Quebraram ossos de Jesus. Causaram dor em Jesus. Você entendeu por que quando Jesus estava no Getsemane ele estava angustiado? Angustiado para a morte. Mas nem um momento ele desistiu. Ele podia falar: chega, não vou passar por esse processo. Mete fogo nesse mundo e acaba com essa humanidade. Pronto, acabou. Não era mais fácil? Quando ele fala para os subsacerdotes, ele fala assim: olha, se meu reino fosse esse daqui, eu falava com meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos que acabavam esse negócio aqui. Ele tinha poder para isso. Mas ele veio com o propósito de trazer salvação para mim e para você. Agora eu pergunto uma coisa para a igreja: depois de todo esse sofrimento, depois de ter sido retalhado, depois de ter passado por todo esse processo, depois de ele entender, ele veio consciente que ele ia ser entregue à morte e ia morrer por mim e por você. Será que eu e você poderíamos dar importância para isso? Será que eu e você poderíamos olhar para Jesus de uma forma diferente? Será que eu poderia mudar a minha conduta de vida? Será que eu poderia ser melhor na minha casa? Será que eu poderia ser melhor com a minha esposa, com o meu esposo? Será que eu poderia parar de passar a perna nos outros? Será que eu poderia ser melhor? Você está entendendo, igreja? Essa é a expectativa de Jesus Cristo para mim e para você, para que nós pudéssemos ser salvos. Se nós estivéssemos no tempo da lei, nenhum de nós estaríamos aqui. Não tinha chance para nós. Aí Jesus morre por mim e por você, para que a graça nos alcance. E alguns estão usando a graça caminho para o pecado. Alguns estão usando a graça como ponte para o pecado. Porque a graça me alcançou, agora sou salvo. É só crer. E não é assim. Você está entendendo, irmãos? A palavra hoje, nós estamos pregando essa verdade, porque hoje é um culto de Santa Ceia. E as igrejas não falam mais a verdade. Muitas igrejas não falam mais. Sabe por quê? Porque não agrada o ser humano. Nós não gostamos de ouvir que nós precisamos parar de pecar. Nós não gostamos de ouvir que nós temos que parar de roubar. Nós não gostamos de ouvir que nós temos que parar de ser prostituto. Nós não gosta disso, porque isso traz prazer, não é prazeroso? Nós não gosta. Aí sabe o que acontece? Quando nós ouvimos isso, nós troca, vai para outra igreja. Ah, não gostei, isso aí mexeu no meu pecado, mexeu nas minhas coisas, mexeu naquilo. Então hoje eu vejo muitos lugares que já não tocam mais nesse assunto. Sabe por quê? Para manter a igreja cheia. Você já olhou que a igreja ela é grande, mas ela tem pouca gente? Hoje nós temos bastante visitante, mas é pouca gente. Sabe por quê? Porque nós não vai enganar ninguém. Eu não quero chegar lá no final e Deus olhar para mim e falar assim: enganou o povo. Todo mundo achando que ia para o céu, que estava lotado, que estava bonito, que todo mundo recebendo profetada, massageando o ego dos outros. E agora? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Essa vai ser a palavra, está na Bíblia. Sabe por que a gente se escandaliza? Sabe por que a igreja muitas vezes se escandaliza com alguma coisa que a gente prega? E acha que a gente está falando uma coisa ruim. Nossa, inferno! Porque não lê.
Porque se nós lêssemos a Bíblia, nós ia ver que é uma coisa, tá aqui, é uma verdade. Só que é uma verdade não dita, pouco dita, não posso dizer não dita, mas pouco dita. Mas eu não quero ser culpado pelo teu sangue. Por isso eu digo para você, se você roubar, você vai para o inferno. Se você mentir, você vai para o inferno. Se você se prostituir, você vai para o inferno. Talvez alguns irmãos estão aqui, alguns visitantes, talvez nunca ouviu isso. Nunca alguém falou com ousadia dessa. Pô, vai para o inferno porque sou tão bom, meu coração é bom. Seu coração vai para o inferno? Ou vai para o céu? Teu corpo aí vai para o céu? Então não basta ter coração bom não, meu irmão. Você tem que estar com o Espírito santificado no Senhor. Não basta ser bom. Obras não levam ninguém para o céu. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos estar santificando o Senhor. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos parar com as práticas ruins. Ah, eu não acredito nisso. Então pague para ver. Vai chegar uma hora que o fôlego vai acabar. Para todos nós. E aí vai chegar a hora da verdade. Talvez nós não dê importância para a palavra, não lê Bíblia. Porque nós não queremos, não interessa, eu não quero ler aquilo que pode me condenar alguma coisa que eu estou fazendo. E aí nós não lê. E aí quando a gente vai para um lugar que alguém fala, eu não vou mais, porque lá eles falaram uns negócios que não me agradou. Sabia disso? Mas eu quero que você vá para o céu, amém? Quantos quer? Eu quero que você vá para o céu. Irmãos, vou finalizar essa mensagem. Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho falado muito isso. Ser cristão. Eu quero que você grave isso no vosso coração. Nós estamos vivendo uma geração muito magoada, uma geração fraca. E nós estamos vivendo a pior geração para pregar o Evangelho. Estamos vivendo. As pessoas apostatando da fé. Pessoas que a Bíblia está se cumprindo. Pessoas amantes de si mesmo. Pessoas que não querem saber de nada. O amor de muitos esfriaria, a Bíblia diz, nos últimos dias. Então nós estamos vivendo os piores dias para pregar o Evangelho. Pessoas fracas. Pessoas que não têm... são pessoas magoadas. E eu tenho falado uma coisa, eu quero falar com você para você gravar no teu coração. E se você gravar isso no teu coração, você vai vencer muitos obstáculos na tua vida. Porque eu vejo acontecer, irmãos, eu desde criança dentro da igreja, eu vi muitas pessoas cair nesse erro. Sabe qual é o erro? Pessoas que se magoam com pessoas. Pessoas que porque fulano não olhou, porque fulano não pegou na mão, porque talvez falou de uma forma grosseira, não aparece, não vem mais. Para de seguir a Cristo. Isso eu estou falando para todos. Isso acontece na face da terra. Sabe o que Deus falou para mim? Eu tenho ministrado isso para muita gente. Eu preciso ministrar para você. Deus falou para mim, o Espírito de Deus falou no meu coração. Enquanto nós formos magoados com essas coisas, é sinal que nós não somos convertidos genuínos. Nós não somos convertidos genuinamente. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. A igreja somos nós. Olha para o irmão do lado e fala para ele: você é igreja, você é templo. Esse lugar é lugar de reunião. Aqui é um prédio, lugar de reunião, mas a igreja é você. Você está entendendo, irmãos? Então a igreja é você. Então quando você vem para o lugar de reunião, a igreja vai prestar um culto agradável a Deus, vai louvar o Senhor, Ele vai oferecer a Deus. Mas a nossa mentalidade, porque muita gente está ensinando muito errado, e tem muita gente ensinando errado, que nós quando vem para a igreja, nós só tem que vir para pedir, para barganhar, para receber chave de carro, chave de casa, para receber namorado, casa, família. É isso que o povo está ensinando. Mentira do inferno. Isso não é uma verdade. A igreja é esse lugar. A igreja somos nós. Então quando nós viemos para cá, nós não viemos pedir, nós viemos oferecer um culto agradável a Deus. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? Então se eu venho oferecer um culto agradável a Deus, por que se o Wesley não olhar para mim, eu vou ficar magoado com ele? Eu não vim cultuar Wesley, eu não vim cultuar a pastora, eu não vim cultuar Eric, eu não vim cultuar a Vanessa, eu vim cultuar a Deus.
Então, se não olhou, não olhou. Se gostou, não gostou. Meu problema é dele com Deus. Eu vim cultuar a Deus. Então não pare de adorar, não pare de cultuar. Quando você para, você se magoa e fica borocochô, você não está convertido genuinamente. Precisa nascer de novo. Você já ouviu isso? Sabe por que talvez você nunca ouviu? Porque pastores têm medo de perder ovelhas, perder pessoas. Eu não tenho medo de perder pessoas para aqui. Eu tenho medo de você ir para o inferno. Eu tenho medo de você passar a tua vida toda enganado. E não pode. Então, irmãos, grave isso no teu coração. Pessoas não podem afetar a tua fé negativamente. Sabe o que você precisa fazer? Olhou para você de uma forma que você não gostou, falou alguma coisa que você não queria ouvir. Quando vem pensar em vir um sentimento, sabe o que você tem que fazer? Orar por ela, porque você é santo, né? Porque você está julgando. Você está numa condição boa. Então, se eu estou numa condição boa, eu não preciso sair da igreja. Preciso exercer o meu chamado. Eu vou orar por ela. Eu vou lutar até que essa pessoa fique uma bênção. Mas nós precisamos entender que há diversidade de gêneros, de pessoas e costumes. Eu não sou igual a minha esposa, ela não é igual a mim. Cada um de nós somos diferentes. Você já pegou a tua digital? Nossa, não é igual. Nenhuma é igual. Então sabe o que nós precisamos aprender? Aprender a respeitar um outro. Nós precisamos aprender a respeitar e conviver no ambiente e entender que quando nós se reunimos para prestar o culto a Deus. Amém, igreja? Quando você botar isso no teu coração, na tua mente, você nunca mais sai da igreja. Você nunca mais para. Porque as pessoas não podem parar, elas têm que te empurrar para a cruz. Você não entendeu o projeto da cruz. Você não entendeu o que Jesus está fazendo. Está perdendo a oportunidade de crescer. Cresça espiritualmente. Seja salvo. Tenha alegria da salvação. Amém, igreja? Difícil a palavra? Ô, pastor, bem no domingo, palavra assim. Não existe palavra de mais amor do que essa. Porque quem ama quer te ver bem, quer te ver salvo. Sabe aquele que passa a mão e massageia teu ego? Esse não te ama e não gosta de você. Vai estar te levando para o inferno. Você está entendendo? Amém? Você quer ir para o céu? Quer ser salvo? Então fique parecido com Cristo. Sabe o que você precisa? Você precisa ir para o joelho. Nós precisamos ir para o joelho. E nós precisamos. Sabe quando a gente sente o nosso espírito angustiado? Angustiado para a morte? Você já sentiu? Eu já senti. Eu já. Sabe o que Jesus está falando? Deus está sinalizando que você está perto de encontrar excelência. Está perto de chegar no lugar que Cristo quer. Em Deus. Então busque ao Senhor. Se aperfeiçoe no Senhor. Ame o Senhor. Agora outra coisa que eu vou falar para você. Você precisa lhe perdoar e liberar perdão. Você não pode ser magoado com as pessoas. Ou você acha que vai ter um céu para cada um de nós? Por isso que a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado e o outro... Você está entendendo, igreja? Então exerça o amor. Cresça na graça e conhecimento. Se está incomodando é porque Deus quer tratar você nessa área. E Deus quer trazer crescimento em você. Sabe qual que é o projeto de Deus? Que nós venha viver o melhor. Enquanto nós estivermos nessa condição humana, Deus quer que nós comamos o melhor dessa terra. Sabia disso? Deixa eu finalizar agora, falar isso aqui. Eu falei que tem muitas pessoas que ficam oferecendo chave de casa, chave de isso. E muita gente vai para querer isso mesmo, né? Aí talvez você pensou, pastor, mas eu estou precisando de trocar meu carro, estou precisando, minha casa está caindo, preciso dar uma reformada. Estou sem roupa aí, minhas roupas tá difícil. Então eu não posso pedir para Deus? Pode e deve. E você precisa se vestir bem, comer bem e viver bem. O problema é que as coisas não podem ser o teu Senhor. Você tem que ter domínio sobre as coisas. Então o que acontece? Deus, ele não é retardado e nem burro. Não precisa nós chegar aqui todo dia, Senhor, a minha casa, a minha casa, a minha casa. Uma vez falado ou pensado,
acabou. O que você faz depois? Adore, louve e preste um culto agradável ao Senhor. Quanto mais você louva e adora, mais você vai estar sinalizando ao céu que você entendeu. E daí, qual é o pai vendo seu filho obediente e vai querer abençoar ele, vai querer dar um bom presente para ele? Sabe qual é o problema que nós alcançamos? Nós só fica murmurando, brigando com Deus. Você já assistiu? Esse dia eu até falei com o Eric sobre isso. Eu assisti umas 10 vezes já o Todo-Poderoso. Aí quando você vai assistir esse filme, eu creio que a maioria só vê comédia e vê nada. Mas eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Porque Jim Carrey, que fez esse filme, ele é o cara que está frustrado. Ele quer avançar, ele quer ser o âncora, ele quer isso, ele quer e tal. E aí parece que não acontece. E tudo ele culpa a Deus. Poderoso castigador. Ele fala para o Deus: vem me enfrentar, Deus, venha. Ele fala assim: Deus podia resolver minha vida em 5 minutos, mas eu sou uma formiga e ele é um homem. Ele está com uma lupa, ele quer fritar minhas anteninhas. Ele diz ainda. Ele está querendo dizer que Deus, ele é ruim. Eu estou fazendo tudo certo, mas o Senhor não está fazendo nada certo aí. Ele quer dizer: se eu fosse Deus, podia ser diferente. Isso somos nós. Nós somos assim. Nós tomamos decisões erradas, nós andamos com nossos próprios passos, fazemos tudo errado e depois não dá certo e nós fica: Deus, onde está o Senhor agora? O Senhor podia resolver para mim. E não é assim. Aí no fim da história, depois você assiste, você não assistiu. E se assistiu, assista agora com um olhar diferente. Deus fala assim: agora eu vou te dar um emprego. É o emprego que você quer? Ele tinha sido despedido. Agora você vai ser Deus. E ele acha que ele estava sendo Deus do mundo inteiro, mas ele só deu a rua 9, com uma esquina é uma rua só. E as orações deixavam ele louco. Não conseguiu resolver nada. Ele colocou bagunça em tudo. Ele deu sim para todo mundo. E aí ele percebeu que o trabalho de Deus não é fácil. Porque a diversidade de gosto, a diversidade de pensamento, pessoas diferentes, e a gente não pode interferir no livre arbítrio das pessoas. Sabia que você tem um livre arbítrio? Então você tem uma decisão. Então você toma uma decisão. Aí você toma uma decisão, não dá certo, depois você culpa a Deus. Transferência de responsabilidade. Sabe o que você precisa fazer? Traga para você, assuma, se arrependa e deixa Deus fazer o trabalho dele e você faça o seu. Aceita a cruz. Nenhum de nós vai entrar no céu se não passar pela cruz. Processo da cruz. Está sofrendo, está difícil. Então, irmão, aceite a cruz. Vamos pôr de pé. Você sabia que Judas, a maioria das pessoas já condenou ele ao inferno. Eu falava ontem ainda que eu tenho no meu coração que Judas pode estar no céu. Blasfêmia! Vamos matar o pastor, está blasfemando. Sabe por que que não, irmãos? Porque eu leio a Bíblia e estudo o Senhor. E a Bíblia que eu estudo, a palavra que eu estudo, lá no livro de João, vai dizer que Jesus, quando ele morre, ele vai para o inferno. Mas ele vai para pregar a palavra. Sabe para quem que ele foi pregar? Para aqueles que se arrependeram lá no dilúvio. E agora ele está trazendo um novo tempo, um novo testamento. Ele está trazendo graça. Seria injusto aqueles que morreram na lei. Então ele vai lá no inferno e prega a palavra. Quem que estava lá? Você acha que Judas não pode se arrepender? Olha, você ia arrepiar. Aleluia. Você acha que Judas não podia se arrepender do que ele fez? Se ele já se arrependeu vivo, que ele se matou por isso. Outra coisa, irmãos, que não é fácil. Deus falou para mim hoje, Wesley. A missão do Judas era tão difícil que ele permanecer vivo não ia dar certo. Não ia funcionar. Ele não ia conseguir nem viver. Então ele teve que dar cabo à própria vida. Por ter uma missão difícil de entregar a Cristo para a graça que pudesse nos alcançar. Agora você veja bem. Aí você está num lugar de angústia, Hades, Sheol, algumas traduções dizem, lugar de ranger de dente,
De repente ele vê Jesus vindo e pregando as boas novas, falando assim: olha, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, pega a tua cruz, vambora, 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 vambora. Será que Judas não quis aproveitar essa oportunidade? Você está entendendo, irmãos? Jesus não quer que nenhum dos seus se perca. Ele tinha uma missão para os 12. Ah, Jesus, Ele quer trazer salvação para nós. É tão difícil nós viver isso. É tão difícil ser obediente. É tão difícil ser salvo. É para o nosso próprio bem, irmãos. Para de ir contra Deus. Para de fazer as coisas erradas. E você sabe. Para de ir contra Deus. Você não vai vencer essa luta. Você não vai vencer. Você só vai vencer se você se render. E nós precisamos se render diante de Deus. Nós não estamos aqui brincando de igrejinha. Nós não estamos brincando de palavra. Nós não estamos gastando tempo aqui, irmãos, para ficar contando história. O que nós fazemos aqui, irmãos, é te direcionar para o céu. E nós queremos que você seja abençoado. A Bíblia diz que todo aquele que busca o reino de Deus e a justiça dele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então aquela história lá da casa, da chave, da bênção, da roupa, tudo isso Deus vai te dar, se você primeiro buscar o reino dele. Entenda o processo da cruz. Você pode ser abençoado, você pode ser rico, você pode ser milionário, se você tiver domínio sobre as coisas. A maioria não tem. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabia? Está na Bíblia. Mas se as coisas não te dominar, você pode chegar em lugares altos. Porque na hora que a gente for encontrar com o reino, toda a sua conta bancária, todos os seus bens, todos os seus carros, todas as suas casas, elas não vão com você. Então, meu irmão, a alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Eu quero orar com você. Se você quiser cantar um pedaço de louvor, nós vamos finalizar esse culto. Eu quero perguntar para você: tem alguém aqui na igreja que quer aceitar Jesus como único e suficiente? Tem alguém que quer fazer uma nova aliança com Deus, quer reconciliar com a igreja? Você entendeu que Deus quer fazer algo poderoso na sua casa, na tua família? Talvez você entendeu, talvez você escutou coisas hoje que você nunca escutou na tua vida, porque as pessoas não têm muita coragem de pregar a verdade. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade então quer ser liberto, conheça a verdade. Deus quer fazer uma nova aliança com você hoje. E eu quero orar com você. Onde que tem uma pessoa que quer fazer essa aliança com Deus, dá um sinal com a tua mão, e nós vamos orar com você nesse momento, finalizando esse culto. Tem alguém nessa noite? Amém. Nossa irmã lá atrás, ela está reconciliando, está fazendo uma aliança com o Senhor. Nossa irmã Jennifer. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Que você entendeu que a salvação ela é individual. Você entendeu que você precisa lutar por ela. Você entendeu que a cruz e os Judas que se levantam, ela só está te impulsionando para você chegar mais perto de Cristo. E nós não devemos desacreditar de ninguém. Nós precisamos amar as pessoas. Se tiver mais alguém, dá um sinal com a tua mão, eu já vou orar para abençoar a tua vida. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Oh, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti.
ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Oh, sim, Jesus. Eu sou como terra seca que precisa da chuva. Eu sou como terra seca que precisa da chuva. Eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu quero orar com você. Numa quinta-feira do dia 6 de abril, 33 anos depois de Cristo, Jesus ele é preso. No dia 7, por volta de 21 horas, no dia 6, no dia 7, por volta das 15 horas da tarde, dia 7 de abril, Jesus entrega o Espírito e morre. Foram 18 horas de agonia e sofrimento para trazer salvação à sua casa, para trazer salvação sobre você. Ele suportou. E Ele já venceu o mundo. Então que nessa noite você seja abençoado. Que nessa noite Deus possa ser o teu Senhor verdadeiramente, genuinamente. Lembra de uma coisa: enquanto as pessoas estiverem te afetando a tua fé, é sinal que você precisa nascer de novo, assim como Nicodemos. Só que não precisa de entrar no ventre da mãe, não. É no Espírito e na água. Amém? Vamos orar pela família da Jennifer. Senhor Jesus, Pai querido Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, ela está reconciliando com a sua casa. Senhor Jesus, está, Senhor, fazendo uma nova aliança com o Senhor. E ela quer, Senhor, viver coisas novas, Senhor Jesus. Hoje ela entendeu, Senhor Jesus, o quão grande o Senhor é nas nossas vidas e tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, Pai. Abençoe a vida dela, os filhos, para que tudo que ela tocar venha a ser abençoado. Tira todos os mal, tudo aquilo que possa tentar contra a vida dela. E que o teu amor, a tua graça, o teu poder venha estar sobre a casa dela. Em nome de Jesus, Senhor, que o nome dela esteja no livro da vida. Que ela esteja em comunhão com a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Para que eu quero orar por cada família que aqui está, por cada irmão e irmã, pelos visitantes que aqui estão. Que eles possam ser alcançados pelo teu poder. Que eles possam, Senhor Jesus, viver o melhor que o Senhor tem nessa terra. Mas que as coisas não venham dominá-los, mas que eles possam dominar sobre todo e tudo que há, Senhor, nessa face da terra. Que eles possam, Senhor Jesus, ser submissos à tua palavra, entender e ser obediente a ti, Senhor. Que o teu amor, a tua graça, Senhor Jesus, esteja sobre a vida de cada um aqui, Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa curar, libertar e restaurar. Se tem alguém com dor, se tem alguém aqui precisando de milagre, libera, Senhor, porque nós já entendemos e estamos buscando o teu reino e a tua justiça. Então que os teus sinais venham nos acompanhar, que os teus sinais venham nos alcançar, que o teu poder venha estar sobre essa casa, sobre as vidas, sobre as nossas vidas. Deus poderoso, eu repreendo toda ação maligna, todos os demônios que tenta contra a família, contra a casa, contra essa igreja, em nome de Jesus. Que haja poder, que haja virtude, traga liberdade, traga libertação. Oh Jesus, tu morreu lá na cruz para que nós pudéssemos ser livres, 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 livres para te adorar, livres para te exaltar. Ah, Pai, opera milagre no meio da tua igreja, opera milagre no meio do teu povo. Ah, Jesus, esteja conosco, Pai querido Senhor. Dê uma semana de vitória, dê uma semana de bênção, abre as portas, Pai querido Senhor Jesus. Aonde esse homem, essa mulher tocava ia ser abençoado, aonde esse homem e essa mulher colocar os pés, seja abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os filhos sejam abençoados, que as crianças sejam abençoadas. Pai, que o Senhor Jesus, que as tuas bênçãos venham estar, Senhor,
sobre a vida do Theo que fez aniversário, porque sobre a vida do Mateus, sobre a vida de todos os aniversariantes, Senhor Jesus, deste mês, que todos venham a ser alcançados, abençoados, Pai, que em nome de Jesus, tira todos os medos, tira todos os traumas do meio da tua igreja, e que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Se você que crê nesta palavra, dê uma salva de palma para o Senhor Jesus. Se rende a ti. Nós precisamos de ti. Amém. Você precisa do Senhor? Esteja uma semana abençoada em nome de Jesus. Coloca assim a mão de forma de receber. Amanhã reunião com os obreiros. Louvado seja Deus. Não falte. Louvado seja Deus. Quinta-feira tem culto às 8. Eu espero você. Traga mais um. Comece a gerar. Comece a ser usado na mão do Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos possam dizer. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe a todos.